IC Option. Termos e condições. Este contrato, doravante denominado contrato, é celebrado nos seguintes termos e condições e vai regular a relação entre a IC Option LLC, com a empresa N905 LLC 2021 e registrada em Edisbuilding, Kingston, São Vicente e Granadinas, doravante denominada a empresa, e o usuário, uma pessoa física ou jurídica, doravante denominado cliente, do www.icoption.com, doravante denominado website. O cliente confirma que leu, compreendeu e aceitou todas as informações, condições e termos estabelecidos no site que podem ser revistos e podem ser examinados pelo público e que incluem informações legais importantes. Ao aceitar este contrato, o cliente concorda e aceita irrevogavelmente os termos e condições contidos nesse contrato, seus anexos e ou apêndices, bem como outra documentação informação publicada no website, incluindo, mas não se limitando a, política de privacidade, política de pagamentos, política de retiradas, código de conduta, política de execução de ordens e política contra a lavagem de dinheiro. O cliente aceita este contrato, registrando uma conta no website e depositando fundos. Ao aceitar o contrato e sujeito à aprovação final da empresa, o cliente celebra um contrato legal e vinculativo com a empresa. Os termos deste contrato serão considerados aceitos incondicionalmente pelo cliente mediante o recebimento pela empresa de um adiantamento feito pelo cliente. Logo que a empresa receba o adiantamento do cliente, todas as operações efetuadas pelo cliente na plataforma de negociação estarão sujeitas aos termos deste contrato e demais documentação informação no website. O cliente reconhece que todas as operações, atividades, transações, ordens e ou comunicações realizadas por ele na plataforma de negociação, incluindo, mas não se limitando a, através da conta e do website, serão regidas e ou devem ser executadas de acordo com os termos e condições deste contrato e outra documentação informação no website. Ao aceitar o presente contrato, o cliente confirma que pode receber informações, incluindo alterações ao presente contrato, seja por e-mail ou através do website. Um cliente que é uma entidade legal, pessoa jurídica, pode se registrar na empresa não através do site, mas enviando um e-mail com sua solicitação para suporte@icoption.com. Todos os termos e condições aqui contidos, incluindo, sem limitação, o item 1 a 5 acima, deverão sempre ser aplicáveis à entidade legal e esta deverá estar em conformidade com tais termos e condições, obrigações e direitos em todos os momentos. 1. Termos. Conta, significa uma conta única e personificada registrada em nome do cliente e que contém todas as transações operações do cliente na plataforma de negociação, conforme definido abaixo, da empresa. Ask significa o preço mais alto em uma cotação. O preço a que o cliente pode comprar. Bid significa o preço mais baixo em uma cotação. O preço a que o cliente pode vender. CFD, contrato por diferenças, significa um contrato negociável, celebrado entre o cliente e a empresa, que trocam a diferença do valor de um instrumento, conforme especificado na plataforma de negociação no momento da abertura de uma transação e o valor desse instrumento no final do contrato. Contrato de opções digitais significa um tipo de instrumento derivado, em que o cliente obtém lucro após uma previsão correta do movimento do preço do ativo subjacente no momento da expiração da opção. A previsão pode ser feita se o valor do ativo subjacente cair acima ou abaixo do preço de exercício no momento do encerramento. Se a opção expirar no preço de exercício selecionado, isso será considerado uma expiração fora do dinheiro e resultará na perda do valor investido. Execução significa a execução do pedidos do cliente pela empresa, atuando como contraparte do cliente de acordo com os termos do presente contrato.
Instrumentos financeiros significa os instrumentos financeiros, conforme parágrafo 2, 4, abaixo, que estão disponíveis na plataforma de negociação. Documentos que significa os documentos a serem fornecidos pelo cliente, incluindo, mas não se limitando a cópia do passaporte ou documento de identidade e conta de serviços, por exemplo, água, luz, gás, telefone, do cliente, no caso de ser uma pessoa física, e ou certificados que mostrem a gerência e propriedade indo até o proprietário beneficiário final, caso seja uma entidade legal, pessoa jurídica, e quaisquer outros documentos que a empresa possa solicitar a seu exclusivo critério. Mercado significa o mercado onde os instrumentos financeiros estão listados e ou são negociados, quer este mercado seja organizado regulamentado ou não e esteja localizado em São Vicente e Granadinas ou em outro país. Market Maker significa uma empresa que fornece preços BID-SK para instrumentos financeiros. Operações são ações executadas na conta do cliente no segmento de uma ordem feita pelo cliente, relacionadas com, mas não se limitando a, créditos de fundos, devolução de fundos, abertura e encerramento de transações posições de negociação e ou relacionadas com instrumentos financeiros. Preços significa os preços oferecidos ao cliente para cada transação, os quais podem ser alterados sem aviso prévio. Quando for relevante, os preços fornecidos através da plataforma de negociação incluem a margem, ver definição abaixo. Serviços significa os serviços descritos na seção 3 deste contrato. Spread significa simultaneamente a diferença entre o preço de compra, ask, e o preço de venda, bid. Para não haver dúvidas, existe uma margem predefinida para efeitos da comissão assimilada deste contrato. Plataforma de negociação é um sistema eletrônico na internet que engloba todos os programas e tecnologia que apresentam as cotações em tempo real, permitem a colocação modificação eliminação de ordens e calculam todas as obrigações mútuas do cliente e da empresa. Corretor de apresentação significa qualquer pessoa física ou jurídica, que deseja encaminhar clientes para e-coaching e celebrou um contrato de corretor de apresentação e abriu com sucesso uma conta de corretor de apresentação, conforme definido no contrato de corretor de apresentação. 2. Objeto do contrato. O objeto do contrato será a prestação de serviços ao cliente pela empresa ao abrigo do presente contrato através da plataforma de negociação. A empresa realizará todas as transações conforme previsto neste contrato, em uma base de mera execução, não procedendo à gestão da conta nem ao aconselhamento do cliente. A empresa tem o direito de executar as transações solicitadas pelo cliente, conforme previsto no presente contrato, mesmo que a transação não seja benéfica para o cliente. A empresa não tem quaisquer obrigações, salvo acordo em contrário no presente contrato e ou outra documentação informações existentes no website, para monitorizar ou aconselhar o cliente sobre o estado de qualquer transação, para fazer chamadas de margem, ou para fechar qualquer das posições em aberto do cliente. Salvo especificação em contrário acordada, a empresa não é obrigada a fazer uma tentativa de executar a ordem do cliente, utilizando cotações mais favoráveis do que as oferecidas através da plataforma de negociação. Os serviços de investimento e auxiliares que a empresa deve prestar nos termos do contrato são mencionados abaixo, e a empresa irá fornecê-los na sua qualidade de corretora, nos termos do presente contrato. Os serviços que a empresa fornece em relação a um ou mais instrumentos financeiros são os seguintes: a lista abaixo não deve ser considerada como exaustiva. A. Serviços de investimento e recebimento e transmissão de ordens relacionadas a um ou mais instrumentos financeiros. E execução de ordens em nome do cliente. E em negociação por conta própria. E gestão de portfólio.
V. Consultoria de investimentos. B. Serviços auxiliares. E custódia e administração dos instrumentos financeiros da conta de negociação do cliente, incluindo a guarda e serviços conexos, tais como a gestão de tesouraria/garantias. E concessão de créditos ou empréstimos para um ou mais instrumentos financeiros, quando a empresa que concede o crédito ou empréstimo está envolvida na transação. E em serviços cambiais caso estejam relacionados com a prestação de serviços de investimento. A empresa não fornece assessoria de investimento, fiscal ou comercial, a menos que tal seja especificado entre o cliente e a empresa em um acordo separado. Os nossos serviços incluem apenas execução, o que significa que a empresa atuará de acordo com as suas instruções e não irá aconselhá-lo em qualquer transação, nem fará a monitoração das suas decisões de negociação para determinar se as mesmas são apropriadas para si ou para ajudá-lo a evitar perdas. O cliente deve obter os seus próprios conselhos financeiros, jurídicos, fiscais e outros aconselhamentos profissionais. C. Instrumentos financeiros. A lista abaixo não deve ser considerada como exaustiva. E contratos de opções digitais ou opções binárias em ações, commodities, índices e pares de moedas. E contratos financeiros por diferença, CFDs, em ações, pares de moedas, FX, commodities, ETFs, índices e CFDs em criptomoedas. A negociação de CFDs e outros derivados não lhe conferem direito de voto, titularidade ou juros dos instrumentos subjacentes às transações. O cliente entende que não tem direito a receber qualquer instrumento subjacente nem tem direito à sua propriedade. O CFDs e outros derivados não são negociados em bolsas regulamentadas e não são compensados através de uma câmara de compensação central. As regras das bolsas de valores e câmaras de compensação não são aqui aplicáveis. A empresa reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério e para todos os produtos de CFD, impor os seguintes prazos de expiração: diário/semanal/mensal ou nenhuma expiração. D. CFDs protegidos. No seu website, a empresa tem o direito de fornecer serviços financeiros de contratos de diferença, CFD, com proteção intrínseca, CFDs protegidos. O risco de perda para CFDs protegidos é limitado a não exceder o montante investido pelo cliente em um contrato CFD em particular, com a adição de qualquer negociação ou taxas de negociação em curso incorridas como resultado da abertura de tal CFD. Os clientes podem optar por aceitar ou não os recursos oferecidos pelos CFDs protegidos, escolhendo a opção de usar o saldo em sua conta de negociação a fim de manter uma posição de CFD aberta, CFDs na margem. Nesse caso, quando a perda de uma posição atingir 95%, um valor adicional de 20% do valor do investimento original será reservado na conta do cliente. Se a posição do CFD sofrer mais perdas, o saldo disponível do cliente será reduzido ainda mais em 20%. O cliente pode limitar os fundos adicionais reservados no saldo de sua conta, especificando seu nível aceitável de perda para uma posição de CFD. Nos dois recursos de CFDs descritos acima, a empresa oferece proteção negativa do saldo da conta, ou seja, as perdas do cliente nunca podem exceder o valor total dos fundos disponíveis na conta do cliente. Além disso, o risco de perda em relação aos benefícios potenciais correspondentes para os CFDs descritos acima é razoavelmente compreensível à luz da natureza particular do contrato financeiro proposto. 3. Disposições gerais. Sujeito às disposições deste contrato, a empresa concorda em fornecer ao cliente os serviços sujeitos ao cliente. O cliente deverá ser maior de idade de acordo com a jurisdição em que reside ou é residente, e ter competência legal e mente sã.
B. Não residir num país em que a distribuição ou a oferta dos produtos ou serviços financeiros pela empresa seja contrária às leis ou regulamentos locais. É a responsabilidade do cliente apurar os termos das leis e regulamentos locais a que está sujeito e cumprir os mesmos. C. Não ser um cidadão dos Estados Unidos/territórios dos Estados Unidos e não ser residente das seguintes jurisdições: Estados Unidos/territórios dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Bélgica, Israel, Palestina, Japão, Síria, Irã, Coreia do Norte, Federação Russa, Reino Unido ou qualquer país do espaço econômico europeu. A empresa oferecerá serviços ao cliente com discrição absoluta, com sujeição às disposições do presente contrato. O cliente não poderá, sob nenhuma circunstância, executar quaisquer transações/operações na plataforma de negociação, website ou através da sua conta, que possam exceder o saldo total ou o montante depositado/mantido na sua conta. Considera-se que os montantes depositados foram dados à empresa pelo cliente como colateral, sob a forma de garantia através da qual uma potencial obrigação de o cliente ter de pagar qualquer montante à empresa está assegurado. 4. Serviços da empresa. Serviços prestados pela empresa ao cliente através da plataforma de negociação da empresa, incluindo, sem limitações, ao cliente e análises, notícias e serviços de informações de marketing. A empresa deve facilitar a execução de atividades/ordens de negociação ou as transações do cliente, contudo, o cliente reconhece pelo presente e aceita que a empresa não deve fornecer, sob quaisquer circunstâncias, nenhum serviço de aconselhamento ou aconselhamento sobre a negociação, nem serviços de consultoria ao cliente. A empresa deverá processar todas as transações/operações do cliente de acordo com os termos e as condições do presente contrato e com base somente na execução. A empresa não deve gerir a conta do cliente nem aconselhar o cliente, seja qual for a forma. A empresa deverá processar as ordens/transações solicitadas pelo cliente de acordo com o presente contrato, independentemente de as ordens/transações serem ou não vantajosas para o cliente. A empresa, salvo estipulação em contrário neste contrato ou outra documentação/informações no website, não assume quaisquer obrigações de monitorizar ou aconselhar o cliente sobre quaisquer transações/ordens, ajustamentos de margin calls, ou fechar quaisquer posições abertas do cliente. Salvo acordo específico em contrário, a empresa não é obrigada a processar ou tentar processar a ordem/transação do cliente utilizando cotações mais favoráveis do que as oferecidas na plataforma de negociação. A empresa não poderá ser financeiramente responsabilizada por quaisquer operações efetuadas pelo cliente através da conta ou da plataforma de negociação. O cliente deve ser o único utilizador autorizado dos serviços da empresa e da conta correspondente. Concede-se ao cliente o direito exclusivo e intransmissível de utilização e acesso à conta, sendo da sua responsabilidade assegurar que terceiros, incluindo, sem limitações, quaisquer parentes próximos ou membros da sua família, não tenham acesso ou façam negociação através da conta que lhe foi atribuída. O cliente é responsável por todas as ordens dadas através da sua informação de segurança e quaisquer ordens recebidas por esta forma pela empresa devem ser consideradas como tendo sido dadas pelo cliente. Contanto que as ordens sejam submetidas através da conta do cliente, a empresa deve assumir que as mesmas são submetidas pelo cliente, não tendo a empresa quaisquer obrigações de as investigar. A empresa não será responsável ou não manterá quaisquer relações jurídicas com terceiros que não o cliente.
Se o cliente atuar em nome de terceiros e barra ou em nome do nome de uma terceira pessoa, a empresa não aceitará esta pessoa como cliente e não poderá ser responsabilizada perante essa pessoa, independentemente de a mesma se identificar ou não. O cliente tem o direito de cancelar as ordens dadas à empresa dentro de 3 segundos após o momento em que deu tais ordens à empresa, período doravante designado por cancelamento.